Bom dia, irmãos. Hoje é dia 13 de abril de 2020. Quero trazer algumas considerações sobre 1 Coríntios 3, 10 a 15, onde o apóstolo Paulo nos passa a seguinte informação. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja o seguinte: Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para trazer o evangelho aos gentios. E ele está nos informando de que ele está lançando um único fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele também nos disse de que é responsabilidade de cada um de edificar corretamente sobre este fundamento. Então ele nos dá um alerta de que cada um veja como edifica. Portanto, é possível edificar corretamente ou de maneira errada. Uma outra consideração é o fato de que nós precisamos edificar, mas veja cada um como edifica. E isto dá a conotação de trabalho, labor, cansaço e dificuldades. Ou seja, não será sem luta. Quais são os ensinos que podemos edificar sobre Cristo ou até acabar criando um fundamento paralelo? Comecemos pelo Natal. Sabemos que a data do nascimento de Jesus não é dia 25 de dezembro, mas como nós não sabemos, nós comemoramos. Mas para muitos essa data se resume a pura idolatria, pois a ênfase fica nos presentes e no dito cujo Papai Noel. Como Satanás é sagaz, algo justo ele conseguiu contaminar. E como nós somos pobres de espírito, que nos deixamos envolver com esta artimanha. O que dizer da Páscoa? Representa a vitória de Cristo sobre Satanás e suas obras, vitória sobre a morte e uma nova aliança em seu sangue. Jesus realizou uma obra impactante na vida do ser humano. Mas Satanás contamina a mente e o coração de muitos, que apenas dão ênfase em um coelho, que põe ovos, e ovos de chocolate. Transformam um ato de misericórdia e de graça para a humanidade em uma mera idolatria. O que dizer daqueles que apenas olham para os cultos como atos cerimoniais, que precisamos obedecer certos ritos? Se não tiver cruz, não é culto. Há também aqueles que brigam por velas acesas ou não, e daqueles que dão ênfase em batismos e confirmações apenas para atender requisitos de tradições humanas e que não levam a lugar nenhum. E aqueles que olham para santos e fundamentam as suas vidas nas práticas abomináveis ao Senhor, entre tantos outros desvios de fé. Não percebem que estão construindo sobre um fundamento Cristo, ou até estão criando os seus próprios fundamentos. E assim Satanás mantém estas almas presas a ritos, tradições e erros, e elas mesmas não percebem de que não caminham para o céu, mas o seu destino é outro. A salvação que Jesus provê é 100%. Sim, o que Jesus faz, a sua obra que ele efetuou na cruz, ela depende 100% de Jesus. Não tem o que possamos fazer para sermos salvos, se não for por intermédio da obra de Jesus Cristo. Se alguém disser que para ser salvo precisa aceitar a Jesus e parar de pecar, esta pessoa está dizendo de que a obra de Jesus não é suficiente para a salvação, pois depende também do ser humano. Isto é uma falácia. Por exemplo, para ser salvo, você precisa aceitar a Jesus e parar de fumar. Não, 1000 vezes não. Para ser salvo, nós precisamos apenas de Jesus, e é por isso que se chama graça, pois não podemos fazer nada com os nossos próprios recursos para nos salvar. É aceitar e exercitar a fé de que sou aceito assim como sou, com todos os defeitos, limitações, medos, traumas, etc. Isso tudo o Espírito Santo tratará no decorrer da nossa vida cristã,
desde que, é claro, o busquemos. Aí você me pergunta, onde se encaixa a obediência? E eu respondo, como podemos saber que um ser humano está vivo? Sabemos que ele está vivo quando respira. Então, como podemos saber que um crente está vivo, espiritualmente falando? Quando ele obedece. Assim como o respirar demonstra de que um corpo humano está vivo, assim a obediência é a comprovação da vida espiritual. Além desta comprovação, também temos o benefício que se manifesta na vida daquele que obedece. Entre muitos, destaco dois. Primeiro, a cada ato de obediência ocorre o crescimento espiritual na vida da pessoa. Então, é um constante crescimento. O segundo, a cada ato de obediência estão sendo acumulados tesouros nos céus, cuja traça e ferrugem não corroem, e onde nem ladrões não escavam, nem roubam. Isto diz respeito aos galardões para uso no reino dos céus. Paulo, no verso 12, continua, e se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo está nos dizendo que podemos construir um edifício sobre o fundamento que é Cristo, e que cada ser humano, pode se utilizar de até 6 tipos diferentes de material: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Conforme Watchman Nee, no livro O Mensageiro da Cruz, ele nos diz que, nas Escrituras, o ouro, a prata e as pedras preciosas apontam para aquilo que procede de Deus. O ouro representa a glória que procede do Pai, a prata, a redenção, que é obra do Filho, e as pedras preciosas, a obra do Espírito Santo. Uma vez que estas pedras são compostos formados no subsolo mediante calor intenso. Daí entendemos que tudo que procede das profundezas é como o resultado do que é realizado no profundo do coração dos homens. Mostra a obra de Deus neles e que precisamos de esforço para buscá-los. Já a madeira, o feno, a palha, apontam para tudo que procede do próprio homem. A natureza do homem é como madeira, a glória do homem é como feno, e a obra do homem é como a palha. Tudo que pode ser feito pela carne procede do homem e não tem valor algum perante Deus. O que pode ser facilmente realizado não possui muito valor espiritual, pois é de procedência externa, mas o que advém das profundezas, por ser de Deus, é de muito valor. Em termos práticos, o ouro, a prata e as pedras preciosas estão associados a tudo aquilo que fazemos de coração para Deus. Seja o nosso relacionamento de obediência a Cristo, onde Paulo, diz que cada um de nós saiba possuir seu próprio corpo em honra, amando, sendo misericordioso, consertando sua vida diariamente até a consumação da obra de Cristo em sua vida, dando bom testemunho, tendo nojo do pecado, entre outras revelações que o Espírito Santo dê. Já a madeira, palha e feno, o cristão dá ênfase apenas naquilo que é exterior. Guarda mágoas, não perdoa, não é misericordioso, faz as coisas com segundas intenções, se entrega aos pecados, vive em pé de guerra, entre tantas outras atitudes carnais. Aí eu pergunto, por que tantas discórdias dentro das igrejas? Obra da carne. Voltando ao texto de 1 Coríntios, Paulo nos diz no verso 13 que a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que significa aquele dia? Significa que quando a igreja, o corpo de Cristo, estiver no tribunal de Cristo para passar por julgamento, esse julgamento
não é para a perdição da salvação. Todos que estão nesse julgamento são salvos. Ocorre que cada um vai ser chamado a subir a uma plataforma, onde na presença de Jesus e de todos os crentes será exposto e demonstrada toda a sua vida, valores e intenções. Em suma, toda a vida será escancarada. Lá você vai conhecer verdadeiramente a sua vida. Lá, naquele momento, Jesus vai expor os meus valores, as minhas intenções, os meus pecados de estimação, os meus acertos e erros, se a minha vida era coerente com o meu discurso. Naquele momento será revelada toda a obra da minha vida. Diz o texto que naquele dia o fogo provará a cada um. Então, toda a minha obra vai passar pelo fogo, e o justo juiz determinará os meus ganhos ou as minhas perdas, conforme o resultado desta avaliação. Ali ninguém conseguirá enganar a Cristo, pois ele conhece a intenção do nosso coração e ele vai mostrar a razão de ser de cada um de nós. E se o nosso discurso de cristão hoje é coerente ou não, e se aquilo que estamos fazendo é para edificar a glória de Deus ou para edificar a nossa vaidade, orgulho e poder. E aí Paulo diz, a partir do verso 14, que passada a nossa obra pelo fogo, terá um resultado a ser colhido. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra foi ouro, prata, pedras preciosas, vai permanecer e essa pessoa receberá um prêmio, um galardão, que permitirá que ele participe das bodas do Cordeiro e tenha direito de voltar com Jesus para a terra, quando de sua volta, e reinar com Jesus durante os 1000 anos, com o cetro de ferro sobre as nações. Então, se teu coração tem desejo de servir a Jesus através da tua vida hoje, lutando contra o pecado, ajustando a tua vida aos padrões de Cristo, dando bom testemunho da obra de Cristo, você estará sendo premiado a viver mais 1000 anos aqui na terra. Já no verso 15, ele diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Se alguém hoje está apenas construindo a sua vida espiritual sob o fundamento que é Jesus, com madeira, palha e feno, quando estas obras passarem pelo fogo, tudo se queimará. Veja que é possível uma pessoa aceitar a Jesus e não produzir nada de valor em sua vida espiritual. Nesse caso, a pessoa não perderá a salvação, pois será salvo como que pelo fogo. No entanto, sofrerá ele dano, ou seja, terá um prejuízo. Você me pergunta, o que é sofrer dano? Imagine que eu diga que um certo conhecido nosso sofreu um acidente. Você me pergunta, e ele morreu? Não, ele escapou por pouco, mas não foi sem dano. Em outras palavras, ele não saiu ileso do acidente. Houveram consequências. Então, uma pessoa que não produz material de qualidade terá perdas, das quais uma é a não participação no reino milenar aqui na Terra, pois não receberá galardão. E só quem tem galardão viverá o milênio. Entendam de que podemos produzir todos os 6 tipos de materiais. Se for assim, quando o fogo provar a madeira, a palha e o feno, vão sumir, mas o ouro, a prata e as pedras preciosas permanecerão. Nesse caso, essa pessoa receberá galardão. Que é impossível não termos madeira, palha e feno em nossa obra. Pois quem não guardou mágoa de um irmão, ou fez as coisas com segundas intenções? O segredo, portanto, é construirmos o edifício espiritual, também com ouro, prata e pedras preciosas, pois assim garantimos o galardão. Oremos. Senhor Jesus, nos dê
sabedoria e entendimento, para que esta palavra possa adentrar ao nosso coração e encontrar em nós uma terra boa, que possa fazer a diferença em nossa vida espiritual. Que possamos estar nos preparando para a Tua volta, que possamos estar aguardando ansiosos pela Tua manifestação, estando preparados para sermos levados à Tua presença e sermos tidos como dignos, filhos reconhecidos, confessados na presença do Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos pela Tua presença, pela Tua promessa e pela a Tua vinda, Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, nós agradecemos. Amém.